Olá, galera, tudo bem? Continuando no estudo do recurso de apelação, nossa terceira aula de apelação, já vimos cabimento, incluindo os demais requisitos, vimos os efeitos e agora iniciaremos o estudo do procedimento da apelação na aula de amanhã, do conteúdo da apelação, inclusive com o início da nossa prática para aprendermos aí a fazer, um recurso de apelação. Um recurso de apelação, pessoal, e esse é o primeiro ponto importante em termos de procedimento, é interposto perante o juízo de primeiro grau, aquele que proferiu as decisões que serão objeto da apelação. Nós já sabemos que um recurso de apelação pode ter como objeto, pode impugnar a sentença e também decisões interlocutórias não agraváveis. Ele pode, então, preliminarmente apresentar estas questões. A interposição desse recurso de apelação ocorrerá no prazo de 15 dias, contados da intimação da sentença apelada, e a interposição ocorrerá em primeiro grau. Depois, amanhã, nós vamos entender como essa peça é elaborada, as duas partezinhas que ela apresenta, como que eu construo o item das preliminares, o item das razões de reforma ou nulidade, enfim, da decisão. Vamos então tratar disso tudo depois. Por hora, uma vez elaborado seu recurso, você fará a interposição desse recurso em primeiro grau, no juízo ACO, no juízo que proferiu a decisão. Quando essa interposição acontece, a única providência que o juízo de primeiro grau tomará será intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões de apelação. Contrarrazões de apelação é a resposta da parte contrária ao recurso, é a impugnação que a parte contrária fará a todas as alegações trazidas no recurso, é um exercício do contraditório, portanto, na via recursal. A parte, então, apresentará as contrarrazões. Lembrem-se de que nesse momento, sendo o caso, havendo interesse para isso, é possível também recorrer nas contrarrazões de decisões interlocutórias não agraváveis, ou também é possível apresentar junto com as contrarrazões em peças separadas uma apelação adesiva. Se houver apresentação de apelação adesiva, o juiz intimará a parte contrária, ou então recorrido da apelação adesiva, ou apelado adesivamente, para apresentar também contrarrazões à apelação adesiva. Uma vez formado, estabelecido o contraditório na apelação, os autos serão remetidos para o tribunal. Não há, lembrem-se disso, exame de admissibilidade do recurso de apelação em primeiro grau. Havia no CPC de 73. O CPC de 2015 acaba com o duplo exame de admissibilidade na apelação. Agora, quem faz o exame de admissibilidade do recurso de apelação é apenas o tribunal. O juiz de primeiro grau não faz. Intima-se a parte contrária para contrarrazões, remete-se os autos ao tribunal, onde então depois será realizado o exame de admissibilidade. Nem mesmo a intempestividade do recurso pode ser declarada pelo juízo de primeiro grau. É só no tribunal que o exame de admissibilidade acontece, ok? Lembrando que, como regra, a apelação não admite reconsideração, retratação da decisão, salvo naquelas hipóteses que nós já examinamos, de sentença liminar ou de sentença proferida nas hipóteses do artigo 485, as sentenças terminativas. Fora isso, também não se admite a retratação do juízo, remessa dos autos para o tribunal. Chegando no tribunal, esta apelação será registrada e distribuída a um relator que integra um dos órgãos julgadores competentes para aquela apelação. Temos que conhecer o regimento interno dos tribunais, pessoal. É no regimento interno dos tribunais que estão todas as regras relativas ao funcionamento dos tribunais e relativa também à competência dos órgãos julgadores. Nós temos que ver as câmaras ou as turmas, TRFs tem turmas, TJ do Distrito Federal tem turmas, os demais tem câmaras cíveis ou câmaras criminais, aqui para o que nos interessa, câmaras cíveis, e nós temos que encontrar no regimento interno quais serão as câmaras cíveis competentes para o julgamento do recurso, a depender da matéria. Então, a depender da matéria sobre a qual o seu recurso versa, nós teremos uma determinada câmara
julgador, às vezes 2, às vezes 3. E essas câmaras são compostas por desembargadores. Vocês entrarem lá no site do TJ do Paraná, por exemplo, do nosso tribunal, vocês verão que está especificada ali a composição dos órgãos julgadores. Vocês encontrarão um espaço nesse site em que haverá cada uma das câmaras com 5 desembargadores ou juízes que integram, que compõem essa Câmara. O primeiro é sempre o presidente e eles vêm na sequência de antiguidade, o tempo que eles estão no tribunal. Essa é a ideia de antiguidade. Quando um recurso chega no tribunal, esse recurso é distribuído por sorteio, de forma aleatória, respeitada a competência do órgão julgador, para um dos juízes ou desembargadores que integrem os órgãos julgadores competentes. E desses 5 que estão ali, qualquer um pode ser o relator. Como que eu sei quem julgará, quem participará do julgamento na sequência? A partir do relator, os 2 que vêm na sequência, logo abaixo dele nessa lista que está lá no tribunal, que eu contei para vocês. E assim nós já sabemos quem será o relator do seu caso e também o que nós chamamos de vogais, os outros 2 julgadores. O recurso de apelação é julgado por 3 julgadores. Depois, a cada recurso que nós formos estudando, eu vou contando para vocês esses detalhes, né, na forma de julgar, quantos julgam, qual é a composição desses órgãos. Quando chegarmos no STJ e no STF, vou mostrar para vocês que é um pouquinho diferente, bastante diferente. Depois a gente conversa sobre isso, ok? Distribuído este recurso, ele vai então para esse relator. Pode ser que haja aí algum critério de prevenção. Vocês devem se lembrar que a prevenção vai acontecer sempre que já chegou no tribunal um outro recurso do mesmo processo. Então, se nós temos lá uma ação qualquer em primeiro grau, uma ação de cobrança, e nessa ação de cobrança já houve, por exemplo, a interposição de um agravo de instrumento contra uma decisão que deferiu uma tutela provisória, esse agravo já chegou lá no tribunal. E lá no tribunal ele já teve um relator designado. Este relator que já julgou um recurso que veio deste processo está prevento para julgar todos os demais recursos que venham desse processo. Então, quando for a hora de interpor a apelação vai para este relator, porque há aí critério de prevenção. Quando não houver prevenção, aí a distribuição é aleatória por sorteio. Outra coisa que gera prevenção, vocês devem se lembrar da última aula, é um pedido de efeito suspensivo. Pode ser que tenha havido um pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação entre a interposição do recurso e a remessa para o tribunal. Ao chegar no tribunal este pedido de efeito suspensivo, que foi feito lá diretamente, que é lá que está a competência para analisar o efeito suspensivo ou ativo, né? Lembre-se da nossa aula de efeito. Isso é distribuído para um relator e este relator que já recebeu este pedido de efeito suspensivo da apelação fica prevento para receber depois o recurso de apelação que já tem ou não a atribuição desse efeito suspensivo. Isso no caso de prevenção, ok? Definido o relator, os autos são remetidos a este relator, que terá algumas atitudes que poderá tomar. Tudo aquilo que um relator pode fazer, gente, aparece no artigo 932 do CPC. Recomendo que vocês façam uma pausa neste momento, neste vídeo, e leiam inteirinho, ele é grandinho, leiam este artigo 932. Ele está no capítulo da ordem no processo nos tribunais. Vocês vão observar que eu vou incluir as temáticas da ordem do processo nos tribunais nesta aula em especial e em outras que nós vamos ter. Eu não gosto de ensinar a ordem do processo nos tribunais para você de forma solta, no início, lá quando a gente estuda a teoria geral dos recursos, por exemplo, ou antes disso. Me parece muito melhor que vocês conheçam o funcionamento dos recursos, dos processos nos tribunais, conforme já tenham um certo conhecimento destes recursos. Então, agora que vocês já tiveram a teoria geral, agora que vocês já sabem o que é uma apelação e como ela se processa, nós vamos introduzindo essas questões, por isso que eu vou pedir para vocês fazerem essas leituras para que a gente possa continuar aqui. Então, leiam o artigo 932, ele vai falar de poderes do relator. O relator tem vários poderes no processo: analisar pedido de tutela provisória e proferir decisões monocráticas. Nós já vimos isso na nossa primeira aula de recursos. No âmbito dos tribunais, nós temos decisões monocráticas, ou seja, aquelas decisões proferidas por um único juiz ou desembargador, e acórdãos, que são decisões colegiadas.
Já sabemos que a regra nos tribunais é a colegialidade, ou seja, eu busco decisões colegiadas. Às vezes de 3 juízes, às vezes de 5, às vezes de 10, às vezes de 18, como é o caso aqui do nosso tribunal, às vezes de 30, a depender do órgão competente para julgar cada recurso ou cada ação originária. E isso eu encontro, repito, no regimento interno de cada tribunal. Cada tribunal tem o seu. O relator pode proferir decisão monocrática no caso de um recurso de apelação e no caso de vários outros recursos, como nós vamos ver. O que ele pode fazer? Ele pode, primeiro de tudo, e ele tem que realizar isso, proceder ao exame de admissibilidade recursal. Ele vai olhar, então, se aquele recurso atende os requisitos de admissibilidade. Todos aqueles requisitos que nós já estudamos lá na teoria geral dos recursos e mais especificamente na semana passada na aula de apelação, quando falamos dos requisitos da apelação. Ele vai verificar, mas era cabível a apelação aqui? Ela podia versar sobre essas decisões que estão sendo atacadas? Ela é tempestiva? Tem preparo? E por aí vai. Atende o princípio da dialeticidade, todos os fundamentos foram impugnados adequadamente, tudo aquilo que nós já conhecemos, é o juízo de admissibilidade. Lembrem-se também da aula de teoria geral dos recursos, de que todo recurso passa por um juízo de admissibilidade e, se positivo, um juízo de mérito. O que é um juízo de admissibilidade positivo? É um juízo de admissibilidade que atende todos, que verifica o atendimento de todos os requisitos de admissibilidade. Havendo isso, o recurso passa para a etapa seguinte, que é o juízo de mérito. Se o juízo de admissibilidade for negativo, significa que o recurso não atende todos os requisitos de admissibilidade e, neste caso, ele pode ou gerar uma intimação para regularização, já falaremos disso, ou ter segmento negado, não ser conhecido. Alguns recursos têm duplo juízo de admissibilidade. É o caso dos recursos aos tribunais superiores, recurso especial extraordinário, especificamente, como nós veremos depois. O recurso de apelação não. O recurso de apelação tem um único juízo de admissibilidade realizado no tribunal. Então, o relator vai, primeiro de tudo, verificar se aquele recurso atende os requisitos de admissibilidade recursal. Se não atende, ele vai para um segundo passo, em que ele vai verificar se o vício que esse recurso possui é um vício sanável. É possível regularizar? Lembre-se da ideia de sanabilidade dos vícios, que nós também já estudamos e que está prevista no artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil e outras regras específicas. Então, por exemplo, o valor do preparo não está integral. Intima a parte contrária, a parte recorrente, para complementação sob pena de deserção. Esqueceu de juntar a guia do preparo. Intimação da parte recorrente para juntada do valor em dobro no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Recurso deserto, recurso sem preparo. Lembrem-se disso. Alguns vícios são insanáveis. Se o recurso for intempestivo, não tem o que fazer. A depender do vício, o recurso terá segmento negado. O segmento negado ocorre por meio de uma decisão monocrática. Contra ela cabe agravo interno, que é um outro recurso interposto nos tribunais que nós estudaremos mais adiante no 4º bimestre. Não se preocupem com ele agora. Por ora, saibam que, se constatar a falta de requisito de admissibilidade e a impossibilidade de sanabilidade do vício ou recusa da parte em proceder a essa sanabilidade, o relator negará seguimento ao recurso monocraticamente, decisão contra a qual cabe agravo interno. Se o recurso atende todos os requisitos, o relator vai verificar se há um pedido de efeito suspensivo. Pode ser que o pedido de efeito suspensivo chegue depois, lembrem-se disso, né? Ele pode já ter o recurso distribuído e aí vem o pedido de efeito suspensivo. Ele também pode analisar, também por meio de decisão monocrática, o pedido de tutela provisória em caráter recursal, já estudamos isso, e também contra essa decisão, seja pelo deferimento ou indeferimento do recurso, caberá agravo interno. Depois veremos qual é a ideia do agravo interno, não se preocupem com ele agora. Na sequência, o relator vai verificar se há alguma hipótese de julgamento do mérito já do recurso. Então, passamos da etapa de admissibilidade, estamos na etapa do mérito, do juízo de mérito recursal, monocraticamente. A ideia aqui é verificar
se existe a possibilidade de o relator proferir uma decisão monocrática julgando o mérito, realizando o juízo de mérito. Na aula de amanhã nós vamos rememorar essa ideia do juízo de mérito, gente. Os erros em procedendo, os erros em indicando, até para vocês aprenderem a fazer o recurso de apelação. Não se preocupem com isso agora. Por hora, superado o juízo de admissibilidade foi positivo, passa-se ao juízo de mérito, num primeiro momento, verificando se é o caso de decisão monocrática. Vocês verão, porque vocês já leram o 932, que lá no 932 consta dentre os poderes do relator julgar monocraticamente os recursos, seja para negar provimento, seja para dar provimento, desde que ofertada a possibilidade de contrarrazões. Sempre olhando para o sistema de precedentes brasileiro. Nós ainda não estudamos precedentes, estudaremos o precedente mais adiante, na primeira aula do quarto bimestre, mas vocês já sabem, porque eu já falei isso para vocês várias vezes, em especial lá na nossa aula de tutela de evidência, que nós temos no artigo 926 e 927 do Código de Processo Civil a previsão de um sistema de precedentes e de precedentes judiciais que devem ser respeitados pelos juízes e tribunais, precedentes vinculantes. Se por um acaso o recurso de apelação viola, é contrário a esses precedentes que constam expressamente no inciso 4º do artigo 932, em perfeito diálogo, quase perfeito, mas em diálogo com o artigo 927, o relator poderá negar provimento ao recurso. Afinal de contas, se o que a parte quer é contrário ao entendimento pacífico dos tribunais a respeito daquela questão, não há por que fazer esse recurso chegar para ser julgado pelo colegiado novamente. Já se resolve ali o problema, porque a ideia é que haja coerência entre as decisões judiciais. De outro lado, se ao receber o recurso, o relator verifica que a decisão recorrida é contrária a precedente, ou seja, o recurso faz sentido. Afinal de contas, ele ataca uma decisão que é contrária a precedentes dos tribunais, a entendimentos consolidados dos tribunais a respeito de certas interpretações de questões de direito, de questões constitucionais. O que o relator pode fazer? Dar provimento monocrático ao recurso. Tudo isso, então, por meio de decisão monocrática contra ambas, tanto as do inciso 4º do 932 quanto as do inciso 5º do 932, cabe agravo interno. Na aula de agravo interno, nós vamos olhar de novo para esse artigo. Por hora, vocês precisam entender como que é o funcionamento dele com relação ao recurso de apelação. Não sendo o caso de decisão monocrática, seja por indeferimento, prejuízo do recurso, manifesto descabimento, né, por conta da falta de requisito de admissibilidade, ou não sendo o caso de negativa de provimento, de improvimento ou de provimento monocrático, o relator, então, passará a encaminhar este recurso de forma a possibilitar o seu julgamento colegiado. Ele fará o relatório e pedirá encaminhar à secretaria esse relatório com um pedido de dia para julgamento. E haverá designação de uma pauta de julgamento desse recurso. Essa pauta deve ser publicada com a devida antecedência, porque as partes têm o direito de saber quando o seu recurso vai ser julgado, para poder acompanhar o julgamento desse recurso e também realizar, se for o caso, sustentações orais. Então, acontece a publicação da data, do dia, horário, local em que este recurso será julgado. Aqui no nosso TJ, as sessões ocorrem todas ali no anexo do TJ, em 2 andares, ou no primeiro ou último andar, e vocês podem, as sessões são públicas, acompanhar essas sessões de julgamento. Claro que neste momento elas estão ocorrendo de forma virtual, mas é possível também acompanhar esses julgamentos. É muito interessante que vocês façam esse acompanhamento, salvo quando houver processo em segredo de justiça, que aí não há possibilidade de acompanhamento, mas em geral os julgamentos são públicos, então nesse caso, em razão do princípio da publicidade, todos podem acompanhar e eu recomendo que vocês façam isso. Se vocês não acompanharem agora, quando estiverem no NPJ, certamente acompanharão, porque faz parte das atividades obrigatórias do núcleo. É muito importante acompanhar esses julgamentos, ok? Tanto para saber como fazer, quanto para saber o que a gente não deve fazer na hora de um julgamento. Fica a dica, é uma experiência bem bacana. Bom,
Havendo, então, a pauta de julgamento, no dia designado, na hora de julgar o recurso, haverá a leitura do relatório e, em seguida, a realização de sustentações orais das razões e das contrarrazões recursais pelas partes. 15 minutos no máximo para cada parte do processo. Cada tribunal tem a sua forma de regulamentar a realização de sustentações orais, os procedimentos para isso, se a sustentação é na mesma data em que designada, se há um pedido para que a sustentação ocorra na semana seguinte, enfim. Quando nós atuamos em tribunais diversos, é importante conhecer as regras relativas a cada tribunal. O fato é que poderá então haver a sustentação oral, nem todo recurso admite sustentação oral. Na apelação, há previsão expressa de realização de sustentações orais. Após as sustentações orais, o relator lerá o seu voto, proferirá o seu voto. Voto é cada partezinha do acórdão, gente. É cada manifestação, cada decisão dos julgadores a respeito daquele caso, daquele recurso. Então, o relator profere um voto. Na sequência, passa-se a palavra para os outros dois julgadores, os vogais. Já expliquei para vocês como aqui no nosso caso ocorre a escolha deles. Esses vogais, então, vão ou acompanhar o relator ou abrir a divergência, discordando do entendimento do relator. Então, o relator dá o seu voto, vem o segundo julgador, o primeiro vogal, e dá um voto divergente, por exemplo, abre a divergência, o terceiro vai desempatar. Ele vai dizer se ele concorda com o relator ou se ele concorda com o primeiro vogal. Se ele concorda com o relator, o primeiro vogal será vencido. Se ele concorda com o primeiro vogal, o relator será o vencido. Nesse exemplo, nós temos um caso de acórdão não unânime. É um julgamento por maioria, ou seja, houve discordância entre os três. Eram 3 julgadores, 2 concordaram, 1 discordou. Julgamento não unânime, por maioria. Se os 3 concordarem, julgamento por unanimidade, 3-0, todos concordaram com isso, ok? Vejam que isso é bem importante e daqui a pouquinho nós vamos falar de uma regra específica do artigo 942 que tem tudo a ver com isso, então fixem isso, tá? Julgamento por maioria, não unânime, julgamento por unanimidade, ok? Terminado o julgamento, declara-se então o resultado do julgamento. É claro que estando as partes ali, é muito comum pedidos de esclarecimento, manifestações no momento do julgamento, desde que relativas a questões de fato. Isso acontece, né? Pela ordem, presidente, nós falamos, né? Quando somos advogados, estamos lá acompanhando o julgamento, não é? E aí o presidente da sessão pode conceder a palavra para eventuais esclarecimentos de questões fáticas que surjam no julgamento. Melhores julgamentos que ocorrem são aqueles muito dialogados, não é? Não é muito comum, infelizmente, mas em muitos tribunais nós temos órgãos em que o diálogo acontece, né? No STJ isso acontece muito, por exemplo, essas deliberações, no STF então nem se fala, né? Essas divergências, discordâncias e esses debates que são muito produtivos, né? E que podem ali contar então com a presença, o acompanhamento dos advogados das partes sempre. Depois, lá no nosso encontro do Colab, eu vou dar umas dicas de bastidores para vocês. Aquelas coisas que a gente não encontra nos livros, né? Mas aí conversamos depois sobre essas questões todas afetas aí a forma de atuação do advogado, as questões que são bem interessantes, em especial de atuação dos tribunais. A atuação dos tribunais é super legal e vale a pena aí eu passar algumas dicas para vocês, ok? Lavrado o acórdão, quem lavra o acórdão é o relator, ou se vencido o relator, aquele que proferiu o voto vencedor, aquele voto divergente vencedor. Lavrado o acórdão, este acórdão é publicado. E esta publicação, então, faz com que aquela decisão possa ser objeto de um novo recurso, que depois nós entenderemos que recurso será, ok? Daqui a pouquinho eu volto com a continuidade desse vídeo para falar de algumas questões ainda bem importantes a respeito do procedimento do recurso de apelação. Até já!